Oi, gente! Boa noite para a live de hoje. Numa semana feliz. Espero que a internet hoje esteja boa. Semana passada a gente teve aí uns probleminhas técnicos. Ninguém entrou ainda. Temos uma pessoa online. Quem é? Me dá um oi. Oi, Camila! Tudo bom? Oi, Rosira, há quanto tempo? Estão me ouvindo bem? Comecei a live de hoje muito feliz. Uma porque é live, todas as quintas eu fico muito feliz. E outra porque o nosso Brasil está classificado para as oitavas de final. Então eu sou uma pessoa que sim gosta de Copa. Apesar de todos os problemas do nosso país, eu acho que a gente pode parar sim e torcer para nossa seleção sem esquecer dos problemas e lutar contra eles. Então eu comecei a live de hoje assim para recepcionar vocês. Vai Brasil, continuaremos torcendo. Tá? Passado isso, vou tirar o óculos e a gente vai falar sério. E aí, gente? Vamos lá para nossa combinação então de lives. Compartilhem a live para que outras pessoas possam chegar até aqui. Digam para mim aí se vocês participaram da primeira e da segunda live que a gente começou a conversar sobre a psicogênese da língua escrita. Então, na primeira live, eu dei um apanhado geral, a gente conversou, né, um apanhado geral sobre, enfim, o que é a pesquisa da psicogênese da língua escrita, as contribuições que ela trouxe, mas também os desafios que ela trouxe para nós professores, né? Deixando bem claro que a psicogênese da língua escrita não é um método de alfabetização, mas sim foi uma proposta de pesquisa que a gente, de alguma forma, consegue utilizar para pensar as nossas práticas pedagógicas, tá? Vou parar só um pouquinho, então, antes da gente começar aí no nosso conteúdo. A ideia hoje é a gente conversar sobre os níveis 3 e 4, que ficaram conhecidos como hipótese silábica alfabética. Então, vamos pensar como as características desse nível, enfim, e algumas propostas, como é que a gente pode desestabilizar esses níveis psicogenéticos, quando as nossas crianças, quando a gente diagnostica aí através de uma avaliação, que as nossas crianças andam aí por esses níveis, tá legal? Então eu vou parar para dar um oi. Eu sei depois quem assiste a live depois, que não está assistindo ao vivo, às vezes reclama que a gente demora para entrar no conteúdo. Mas é impossível a gente entrar aqui e não dar um oi, né, para todo mundo aí que fica pedindo um oi, e porque eu quero ver realmente quem tá na live. Então, oi Daiane, oi Geise, oi Ana, oi Rosana, Albenise, Bianca, ó, o pessoal fiel aí, já lembro de vocês. Carol, Ana Fernandes, Débora, Rita, Paula, Apoliana, Nailza, Gi, tudo bom, Gi? Adriana, Silvia, Ana Cardial, Kátia, tudo bem? Sheila, Natália, oi Thaís, um beijo especial pra ti, amiga. Carla Guiar, olha aí, tem várias alunas do CAP por aí. Aí às vezes vocês me perguntam, o que é CAP? O CAP é o curso de alfabetização na prática. Eu não me apresentei, né? Porque às vezes tá chegando gente nova aí. Se você é nova, escreva aí que você é a primeira vez que você tá por aqui, ou se você é novo, enfim. Eu sou Clarissa, sou professora, sou pedagoga, sou mestra em educação, especialista em alfabetização e professora, agora sim, atualmente, essa eu já posso dizer que é a minha profissão, né? Professora de cursos online na internet, pedagógicos, enfim. Então, o meu primeiro curso foi o POP, Programa Ortografia na Prática, e o segundo é o CAP, Curso de Alfabetização na Prática. E aí, na outra semana, quando eu falei isso, gente, eu recebi vários e-mails, várias mensagens das pessoas pedindo para entrar no curso CAP e no curso POP. Contudo, gente, eu não abro inscrições permanentes para esse curso, porque eu gosto de dar uma atenção especial para a turma que entrou por último. Então, aí depois nos comentários eu deixo um link para quem quiser se inscrever na lista de espera do CAP,
tá bom? Então aí vocês podem se inscrever sem compromisso nenhum, mas daí vocês vão ser avisadas quando tiver uma próxima edição. Olha aí, temos pessoas que é a primeira vez que estão aqui. Oi, Sônia, tudo bem? Oi, Alessandra. Oi, Analice. Olha, quem é a primeira vez que tá me vendo, saibam que eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Instagram, eu tenho Facebook e já faz 1 ano que eu publico vídeos na internet sobre produção textual, sobre ortografia. Gente, é sobre muitas coisas, sobre leitura, atividades pedagógicas. Então, se vocês forem lá no meu canal, vão ter várias lives, também vídeos com atividades e materiais para vocês baixarem. Por exemplo, a gente fez uma sequência de lives sobre livros infantis e cada uma dessas lives eu enviei o texto, a atividade para vocês baixarem. Então correm lá pro meu canal, tá bom? Compartilhe. E não esqueçam que quando vocês compartilham a live, vocês me ajudam muito, porque outras pessoas vão chegando por aqui, como já aconteceu aí com esse pessoal que tá por aqui. Tá bom? Boa noite para todos. Vamos começar? Depois, gente, que eu falar um pouquinho hoje, que a gente conversar mais um pouco, eu volto aí nos comentários de vocês, vejo se vocês têm alguma pergunta, tá? Então vamos direto ao ponto aí, chega de enrolação, passando essa parte, vamos estudar, né? Colocar nosso modo aí, estudo, claro que é sempre uma partilha, mas acho que a gente tem aprendido bastante, eu aprendo muito com vocês, eu vejo que vocês respondem os comentários umas das outras, isso me ajuda muito e me deixa muito feliz. Eu fiz aqui um roteirinho, né, como sempre, professora tem que planejar, e eu fiz um roteirinho para falar para vocês algumas coisas. A primeira delas, gente, é que me vem uma preocupação, e eu vou ser bem sincera com vocês. Desde que a gente começou essa série de vídeos sobre a psicogênese da língua escrita, ficou bem enfatizado essas características, né, da evolução da escrita. Quem ainda não ouviu falar sobre psicogênese da língua escrita vai correr pro meu canal depois da live para entender, vai ver lá o primeiro vídeo sobre isso que eu expliquei, dei todo um apanhado sobre o que é isso, e também tem uma live com a professora doutora Luciana Piccoli falando sobre isso. Então a gente já tem 2 lives sobre a psicogênese. Bom, qual é a minha preocupação? É que por eu estar dando uma ênfase tão grande a isso, que a gente volte a um problema que eu já relatei nessa live, de que a alfabetização se resume a isso, se resume aos níveis psicogenéticos. Não é isso, tá, gente? Não é isso que eu quero. Eu quero que com essas lives a gente possa refletir, sim, por onde os nossos alunos se encontram, os nossos filhos, enfim, porque eu sei que tem pais que assistem a live, mas a alfabetização é muito mais que isso, né? É um processo que envolve análise linguística, que pode sim acontecer a partir desse diagnóstico, envolve oralidade, envolve leitura, então aqui a gente não tá falando das fases da leitura, e também envolve escrita, tá bom? Então essa foi uma preocupação que eu fiquei, então eu queria esclarecer. E se você quiser saber mais sobre isso, eu promovo também durante o ano a Semana da Alfabetização. São 4 dias que a gente vai pensando, além da psicogênese, que outras coisas têm que acontecer aí na sala de aula da alfabetização, tá bom? Ainda não tem uma data certa para a Semana da Alfabetização, mas ela virá a 2ª edição aí da Semana da Alfabetização. Então isso era o que eu queria falar. A segunda coisa, antes da gente pensar especificamente nos níveis 3 e 4, eu queria ler um trechinho para vocês, porque ontem eu publiquei um vídeo, gente, sobre trabalhar em conjunto, é o nome do vídeo. Não sei se vocês estão acompanhando, me respondam aí, se vocês estão recebendo meus vídeos curtinhos, tá? A gente tá editando a partir das lives pedacinhos assim que são importantes e que podem ajudar vocês, tá bom? E eu tenho visto que eles não estão sendo compartilhados, que eles não estão sendo curtidos, que eles não estão sendo comentados. Então eu acho que vocês não estão recebendo esses vídeos. Então é legal que vocês façam uma coisa, vão ali na página e coloquem ver primeiro. Se vocês colocarem ver primeiro, vocês vão conseguir aí receber sempre as informações. Então eu vou ler pra vocês o que eu coloquei no meu Instagram ontem. O Instagram tá bombando mais, então quem não tá no Instagram, vai pra lá. Eu tenho feito vários stories bem pedagógicos, mas stories às vezes bem pessoais. Por exemplo, ontem na Copa, quem me acompanhou, eu estava bem nervosa. Mas enfim, é isso, eu quero que vocês me conheçam de todas as formas. Então eu vou lá no meu Instagram, eu postei, gente, tanto nos stories quanto no feed,
uma parte do livro, que eu já falei muitas vezes desse livro, Sistema de Escrita Alfabética, do Arthur Gomes de Moraes, tá? Eu me baseio muito nele e em outros autores pra gente conversar aqui nas nossas lives. E olha só o que eu queria ler pra vocês. Dentre tudo isso que a gente está conversando, nesse vídeo do Trabalhar em Conjunto, eu falei que as realidades diferentes da sala de aula não são só em relação à psicogênese, né? Mas também em relação a ritmo, a relação à memória, em relação à realidade de cada criança, a relação familiar de cada criança. Então, todos têm uma forma diferente de aprender também, né? Então, olha só o que o Arthur... Por isso que eu acho o Arthur Gomes de Moraes genial e esse livro eu acho genial. Olha só o que ele escreveu. A dificuldade de realizar um ensino simultâneo com atividades distintas não é uma característica apenas dos anos iniciais da escolarização. Se olharmos bem, ela é uma marca não só de toda a educação básica, mas se estende aos programas de pós-graduação. Daí porque esse segundo tipo de medidas não nos parece merecer tanto crédito quanto a solução de atendimentos em separado, analisado, então, que ele tinha analisado antes, tá? Mas considerando que alguns professores experientes conseguem praticar de fato um ensino simultâneo diversificado, podemos aprender com eles, examinando os saberes que parecem acionar para tal alternativa dar certo. Entendemos que aqueles professores, então quem está conseguindo trabalhar de forma mais diversificada, tendem a estabelecer contratos didáticos com seus alunos. Olha esse conceito de contratos didáticos. Segundo os quais, olha só, o docente, vamos conversar sobre esses pontos. O docente não é o único informante autorizado na sala. As crianças têm que saber que todos podem se ajudar. Não só o professor é autorizado a ajudar. Então aí entra a nossa questão de trocar os pares, deles se ajudarem durante os jogos, durante as atividades, de terem um objetivo comum para poderem alcançar. Por exemplo, é um jogo que eles têm várias letras e eles vão ter que descobrir qual é a palavra, tem um objetivo comum que todos estão trabalhando em grupo. Letra B, os alunos vão discutir entre si, em pequenos grupos ou duplas, as soluções que encontrem para as atividades que estão resolvendo, de modo que não cabe pedir a cada item para o professor sacramentar se o que fizeram está certo ou errado. Bom, autonomia. Gente, vocês vão resolver e depois a gente vai conversar. Ter isso claro na sala de aula. Estão entendendo? Para eles verem que a gente não é só a figura principal, tá? Uma outra coisa, bom, tem várias coisas que ele fala aqui, eu não vou ler tudo para vocês, quem tiver mais interesse vai adquirir o livro, enfim. Mas uma outra coisa é que, enfim, combinar o tempo também, combinar o tempo dessas atividades diferenciadas, quanto tempo eles têm para fazer. Mas uma outra coisa que, a partir dessa leitura, eu lembro que a gente discutiu muito no CAP, numa aula ao vivo, é que uma professora, não me lembro qual prof, perguntou pra mim, pra Renata e pra Mariana, a gente estava dando aula ao vivo, de como é que os alunos, se a gente faz atividades diferentes, muito diferentes, como é que os alunos iriam se sentir. E aí a gente respondeu para essa aluna lá no CAP o seguinte: as crianças têm que saber que vai ter o dia que todo mundo vai fazer coisa diferente. Então já fica uma dica, né? Eles vão saber, eles têm que saber. Olha, gente, quinta-feira, vocês sabem, quinta-feira quando a gente volta do recreio, é o momento de todo mundo fazer coisas diferentes, né? Então, às vezes a gente se preocupa, a gente vai entregar uma atividade diferenciada, ele vai achar que ele sabe menos ou que o outro sabe mais. Se todos souberem que vai ter esses momentos de participação em grupo e que cada um vai estar fazendo uma coisa, já nos facilita, né? Então, o que vocês acham dessa ideia? Vamos colocar em prática? Quem já coloca em prática, comenta aí pra mim se dá certo. Alguém me perguntou a página do livro que fala aí dessas concepções do Arthur. É a página 177, bem lá no finalzinho do livro, tá? Página 177. Tá bom? Então, pensando nessas questões, nas outras lives eu também já falei sobre isso, porque essa é a grande preocupação, né? Como é que eu vou trabalhar com tantos ritmos diferentes? Então, eu gosto já falei nesse vídeo, né? Cuidar um pouco da nossa expectativa e saber que vai ser impossível 4 horas por dia a gente fazer tudo diferente. Não é isso que a gente quer,
né? A gente quer que as crianças... e uma coisa mais importante ainda, não é porque o pré-silábico, que a gente conversou semana passada, tem algumas características de intervenção que a gente vai fazer diferente, que eu não vou fazer isso com toda a turma. Afinal, a gente está num processo de alfabetização que o que serve para uma criança que está na fase pré-silábica também serve para uma criança que está alfabética. Por exemplo, reflexão metalinguística, consciência fonológica. A questão é que lá, para os alfabéticos, eu vou estar investindo muito mais na consciência grafofonêmica, fazendo bem o estabelecimento do som daquela letra. Já no pré-silábico, a gente vai ter que estar explorando mais as características do que é uma letra, do que é uma palavra, principalmente se ele for um pré-silábico bem inicial. Além disso, que eu quero dizer mais ainda para vocês, hoje eu tô falante, é uma coisa muito importante que o Arthur coloca nesse livro, e ele já falou isso em várias palestras, uma inclusive eu estava presente, na importância da educação infantil lá no nível B, aí não sei como é que fala na cidade de vocês, a gente já começar a estabelecer algumas relações de reflexão do sistema de escrita alfabética. Porque ele coloca muito claro nesse livro que se uma criança entra em hipótese silábica lá no primeiro ano, o sucesso dela é garantido, claro, garantido. A gente não sabe todas as questões que permeiam essa criança, mas que ela vai chegar numa hipótese alfabética. A gente não pode mais, gente, a gente recebe muitas crianças pré-silábicas no primeiro ano. Vamos ver se vocês concordam comigo. Então, se a gente tiver isso bem relacionado na educação infantil, a gente não precisa fugir lá na educação infantil do alfabeto, enfim, de fazer lista com os nomes das crianças, de investir nisso, tá? Então, é super importante. Porque eu vejo que nas escolas privadas as crianças já chegam silábicas no primeiro ano, e nas escolas públicas isso ainda não acontece. Então, por que não acontece? Né? E aí continua o que o Arthur diz dessa disparidade, enfim, dessa diferença tão grande da rede privada para a rede pública, e a gente tem que se conscientizar disso, tem que falar sobre isso, principalmente se a gente está na rede pública. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Falando tudo isso, estão compartilhando, gente. Alguém tá me perguntando qual é o meu Instagram. Instagram é Clarissa Pereira Pedagoga. Clarissa Pereira Pedagoga. Não deixem de me seguir por lá, tá? O livro é Sistema de Escrita Alfabética. Como eu ensino, é uma capa vermelha do Arthur Gomes de Moraes. Tá bom? Então, hoje a gente vai conversar retomando níveis 3 e 4. Nível 3, a gente ficou conhecido como hipótese silábica, né, a partir das nossas didáticas. O nível 4 ficou conhecido como silábico alfabético, sendo que alguns autores classificam o nível silábico alfabético assim, dizendo que não é tão um nível, tá? Mas que é uma transição. Aliás, isso não acontece. Vocês são professoras alfabetizadoras, né? Ou já foram, enfim, quem tá aí me assistindo. Aliás, isso não acontece só no silábico alfabético. A gente, quando faz testagens, a gente vê o quanto é difícil, às vezes, dar um diagnóstico preciso em qual nível, em qual hipótese a criança se encontra, né? Por isso, os autores falam muito da gente usar o dedinho, que a criança possa nos mostrar com os dedos o que ela escreveu. Isso é muito importante. Não adianta só a gente recolher aquelas testagens e tentar fazer o diagnóstico. Claro que às vezes isso é muito difícil num contexto que a gente tem muitas professoras, né, muitos alunos na sala de aula, mas priorizar isso principalmente a partir da hipótese silábica, não tanto na hipótese pré-silábica, mas na hipótese silábica e silábica alfabética é importante usar o dedinho para ler ali o que eles escreveram. Então, gente, quais características, assim, vamos estudar um pouquinho, né? Isso, relembrando aí quem já sabe, é sempre bom a gente relembrar. Eu, quando paro para estudar para live, eu também aprendo mais, sempre mais. Quando a criança chega na hipótese silábica, a professora comemora, né? Porque eles já têm mais segurança para escrever quando a gente pede para eles escreverem do seu jeito. Por outro lado, a criança fica muito estável nessa hipótese. Ela acha que ela realmente já sabe escrever, né? Então, a gente tem que fazer um investimento de algumas reflexões para que ela possa avançar, né? Concordam comigo? Então, ela chega ali e ela fica muito tempo achando, bom, agora eu já faço uma relação, né? Eu já faço uma fonetização, que a gente vai falar, né? Já faço uma relação
que aquelas letras que eu coloco ali no papel estão representando um som e eu tenho que pensar nesse som. Ainda que as crianças que tenham uma hipótese silábica quantitativa, eu já vou falar para vocês a diferença da quantitativa e da qualitativa. Quantitativa, ela ainda não atribui o valor sonoro para a letra, mas ela sim já entende que aquela letra não está representando só a letra, né? Que aquela letra não é um desenho para dizer o que é casa, mas ela entende que precisa usar letras para representar um som, então tem a relação com a oralidade. Então já tem uma relação entre escrita e fala, tá bom? Então essa é uma das características. Só que aí tem um conflito na criança silábica e aí já tá uma possibilidade da gente fazer uma intervenção. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, quando ela escreve, ela entra em conflito do que é a sua hipótese silábica, então marcar, né, para quem não sabe, marcar uma palavra ou mais de uma, por quê? Porque ela tem algumas palavras de memória. E aí ela entra num conflito, não, e aí? Mas eu já conheço essa palavra, né? E então, por isso que eu falo da importância deles lerem pra gente aquilo que eles estão pensando. Mostrar com o dedinho qual a sua representação em relação àquela palavra. Então, tem esse conflito acontecendo com a criança. Bom, eu tirei uma foto aqui, gente, olhem aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu sei que fica espelhado, enfim, mas da página do Arthur, que tem uma testagem. Olha só, não se assustem quem nunca viu aí uma testagem de primeiro ano, enfim, ou lá da educação infantil, né? Mas olha só, o Arthur ainda divide em 3, né, hipótese silábica. Então, assim, uma hipótese silábica bem inicial, a hipótese silábica quantitativa, deixa eu ver, de quantidade, né, quantitativa, e a hipótese silábica qualitativa. Então, a quantitativa com valor sonoro, a gente está conhecendo assim, né, mais assim, usando mais didaticamente, e a qualitativa com valor sonoro. Quantitativa sem valor sonoro, qualitativa com valor sonoro, tá? O que isso quer dizer, gente? Que ela já vai, por exemplo, para representar sorvete, ela usa o E e o T, sorvete. O que acontece, aí vocês já sabem pela experiência de vocês, na hipótese silábica? Muitas vezes, as crianças acabam escrevendo somente com as vogais, né? Quando ela já tem ali a questão do valor sonoro. E por que isso, gente? O Arthur ali no livro dele dá 2 explicações para isso. E a segunda, para mim, é uma novidade e como é legal a gente reler e reler os livros. Acho que eu já li esse livro, sei lá, 20 vezes. Mas uma explicação, sim, é a tonicidade, não é? Então, assim, a vogal é aquela que a gente escuta mais. Mas uma outra questão que o Arthur coloca, uma hipótese que ele coloca em relação a isso, é que porque a gente dá mais ênfase às vogais. Olha só que interessante. A gente, desde lá da educação infantil, a gente dá ênfase pro A, E, I, O, U. Então tem a relação da tonicidade das vogais, mas também tem a relação que nós, professores, apresentamos muito as vogais para as crianças. E aí eu vou dar um exemplo da minha prática. Trabalhando com 3º ano, eu um dia perguntei para as crianças, gente, quais são as consoantes? E as crianças não sabiam me dizer. 3º ano. Então, às vezes, a gente fala muito das vogais e não classifica as consoantes, né? Não que a gente tenha que começar pelas vogais, e aí quem é minha aluna do CAP sabe bem disso, né? Que a gente tem que fazer um ensino, um conjunto de procedimentos metodológicos, né? Não se restringir um dia A, um dia B, um dia C, um dia D. Enfim, mas era isso que eu queria comentar com vocês. Então, qual é o nosso desafio para essa hipótese silábica? Fazer com que essa criança consiga refletir que na sílaba tem sim mais de um som, tem o som da consoante ou da vogal que ela está representando. Então, aí está o nosso desafio, né? Está o nosso desafio, fazer esse investimento. Como é que a gente vai fazer esse investimento? Bom, uma ideia bacana, que foi uma ideia que a Mariana deu no curso CAP, vou copiar para contar para vocês, vou dar um spoiler do curso, que eu achei bem legal. Fazer um bingo, por exemplo, que a gente apresente, tá? Vou apresentar aqui o meu óculos, quem não tava no início, que eu usei o meu óculos. Enfim, a gente apresentou lá no bingo
a foto da bandeira, tá? Bandeira. Muito bem, bandeira. E aí é um ditado mudo, né? A gente só vai apresentar a imagem. Aí é um bingo de letras. Pode ser muito comum que a criança marque o A, por exemplo, né? Em vez do B. Porque ela tem essa questão... Claro, bandeira ainda tá mais difícil porque é mais complexo, né? Tem a nasalização ali, nasalidade. Mas, enfim, vamos pensar numa sílaba mais simples. A gente sempre fala bala, cola... Isso, a gente tem que fugir um pouco disso. Mas enfim, bala. Aí ela pode achar, então, o bingo das letras. Ela marca o A. Vamos fazer uma reflexão aqui. Bala, bala. Tem alguém na sala? Bárbara, tem algum nome? Vamos olhar no nosso alfabeto. Como é que é? E pra ver qual é a letrinha. Então é uma ideia, tá? Fazer esse bingo mudo pra gente poder refletir sobre o que está dentro da sílaba. Né? Então isso é muito importante. Bom, gente, se vocês colocarem aí no Google, por exemplo, atividades para hipótese silábica, atividades para hipótese pré-silábica, atividades para hipótese alfabética, vai aparecer milhares de coisas, né? E, enfim, eu não vou ficar aqui relatando as atividades para vocês, mas eu acho, gente, muito importante a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente propõe as atividades e não sabe por quê. Né? Então, por que eu tenho que refletir sobre o que está dentro daquela sílaba para fazer a minha criança avançar para uma hipótese silábica alfabética ou alfabética? Vamos refletir, então, mais fortemente os fonemas, sem esquecer de refletir a consciência silábica. Olha só que interessante. Lá, quando ela está na hipótese pré-silábica, a gente investe nas sílabas, para ela já ir se dando conta que a questão da consciência fonológica, que tem segmentações aí nas palavras. Não é porque ela chega numa hipótese silábica que a gente vai parar de trabalhar isso, porque a gente tem que confirmar isso, né? Ela tem que sim se dar conta que isso está certo. Então a gente continua sim trabalhando com as sílabas, mas fazendo uma reflexão metalinguística de cada pedacinho sonoro que está ali, né? Então isso é super importante. Uma outra dica que eu daria para vocês nesse momento aí para crianças de hipótese silábica, tanto com valor sonoro quanto sem valor sonoro, é a gente fazer os pontilhados colocando só a vogal, por exemplo, né? Então, no bola, eu deixo o O, eu deixo o A, e a criança vai entrar no conflito de qual letra que ela vai ter que colocar ali. Não é só O, não é só A. O que ela vai ter que colocar ali? Né? Olhar para palavras, por exemplo, a gente dá a palavra só com O e com A, então lá numa memória, e aí dá a palavra inteira certa, vai entrar num conflito. Por que tem mais letras? Vamos pensar sobre isso, vamos refletir. Tá bom, gente? Então já falei um pouquinho sobre quem não estava aí desde o início, eu falei várias coisas sobre essas diferenças, falei que a gente vai trabalhar em simultâneo sim, tá? Que mais que eu quero dizer para vocês? Olha, alguém escreveu assim: é um caminho interessante para nos aprofundarmos sobre o que pensam as crianças. Esther, eu não sei o que tu escreveste antes, mas que legal que tu escreveste isso. Por quê? Eu falei na primeira live que a psicogênese é exatamente isso. A gente olhar, não numa perspectiva somente adultocêntrica, de que forma as crianças pensam sobre as suas relações que elas estabelecem em relação à escrita, tá? Falei muito. Vamos pra hipótese silábica, dei uma pincelada aí, né? Não tem como a gente falar sobre tudo numa live só, é impossível. Por isso que a gente tem que se aprofundando cada vez mais. Bom, silábica alfabética, gente, a gente diz que é uma transição entre a hipótese silábica, geralmente com valor sonoro, já para uma hipótese alfabética. Então, aqui vai estar o investimento em consciência fonêmica, colocar o conflito, sim, consciência grafofonêmica também, porque às vezes a criança não sabe qual a letra ela vai usar, qual letra correspondente a cada som, né? Também tem a questão da quantidade mínima, ela já se deu conta disso, que tem que ter uma quantidade mínima de caracteres, enfim, para escrever. Ela já se deu conta que para escrever ela não vai usar só as palavras do nome dela, né? Então ela já sabe. Ela já se deu conta que nas palavras se repetem as letras de alguma forma, né? Então tem um repertório que é finito, enfim, né? Isso também tem no livro do Arthur Gomes de Moraes, quando ele fala das 10 propriedades do sistema de escrita alfabética.
Aí já falei pra vocês que tem aí uma questão de se é ou não, né, um nível, se é uma transição, mas isso eu acredito que não seja só pro nível 4, mas para todos eles. O que a gente pode fazer, gente, para ajudar então a criança que tá ali na hipossilábica alfabética, quase indo pra alfabética? O que vocês me sugerem aí, né? Além de muita intervenção que eu já disse para vocês na consciência grafofonêmica e fonografêmica, enfim, a gente pode investir bastante, por exemplo, também para o silábico, tá, gente? Muitas das intervenções para o silábico servem para o silábico alfabético, colocar as crianças em conflito sobre, por exemplo, quando elas pensam em monossílabas e dissílabas, né? Por exemplo, a criança tá lá numa hipótese silábica alfabética, e aí ela quer escrever pé, tá? E daí ela usa o E, porque ela já sabe que pode ser E ou E. Ah, e já fica uma dica, quando a gente trabalha o E, a gente trabalha o som do E e do E, não é só A, é E e E. Então ela quer escrever pé. Aí ela tá lá na silábica alfabética, ela coloca o E, né? Aí ela pensa, não, mas peraí, uma palavra não pode ser escrita só com uma letra. E aí o que ela faz? Coloca às vezes qualquer outra letra, ou às vezes ela até consegue refletir. Por isso a importância que a gente diz da criança ler, né? Ou, por exemplo, uma palavra de sílaba, pata, né? Ela vai colocar só o P e o A, uma criança que tá silábica alfabética. Será que essa palavra tem só 2 letras? Elas já sabem lá que tem pelo menos 3, por exemplo, né? Até pelas suas leituras que ela já faz. Então, o que ela entra em conflito? É nessa hora... Me empolguei. É nessa hora que a gente... Isso aí, a Margarete me ajudou. É nessa hora que a gente vai pegar as letras móveis e vamos dizer, olha aqui. Tu tá me escrevendo pata e tu tá usando P e o A. A prof agora vai te dar as letras móveis e tu vai ter que ordenar esse pata aí pra mim. Né? Então, tá na hora de usar as letras móveis que tem que ter em sala de aula, gente. É nesse momento que a gente faz uma intervenção diferenciada. Entenderam? Chegamos na chave de uma questão. Não tem uma folha pronta, tá no meio do ditado, não tem uma folhinha. Não é, diversificar as coisas não é somente fazer folhinhas diversificadas, diferenciadas. Isso é exatamente isso. A criança escreveu P-A, para pata. Naquele momento eu pego as letras móveis e peraí, só um pouquinho, a criança silábica alfabética, vamos ver mesmo se pode usar só essas 2 letras? Aí naquele momento ela vai mexer, ela vai conseguir refletir o T, o A, o P, o A, pata, pata, vamos ver aqui como é que faz pata, o que mais tem parecido com pata? Panela, né? Então nesse momento tá a hora de fazer uma reflexão. Uma outra coisa, gente, que eu queria falar pra vocês. Bom, tem várias coisas que eu anotei aqui, enfim, mas já falei pra vocês, por exemplo, na ênfase, na análise, né, de cada letra, até a letra inicial que tá em cada sílaba. Contar o número de letras é super importante já nessa fase silábica ou silábica alfabética. Na silábica alfabética e na alfabética, então já vou adiantando, semana que vem a gente vai falar sobre alfabéticos e alfabetizados. Cruzadinha, colocar pontilhados, super importante, brincar de forca com as crianças. Aí a gente vai, se a gente for pensar assim, eu vou, nesse momento, eu vou fazer a forca só com os meus alunos que estão silábicos alfabéticos. Não! É o momento do pré-silábico ver que letras formam palavras, né? Então, por isso que eu tava dizendo pra gente ter muito cuidado, que a alfabetização não se resume à psicogênese da língua escrita. Isso tem que estar muito claro. É potente, é super importante, mas tem outras coisas co-ocorrendo, acontecendo junto, né? Então, uma das coisas são a gente pensar na consciência fonológica, e tem vários vídeos lá no meu canal que falam sobre isso. Tá bom, gente? Gostaram da live de hoje? Olha só, a Ellen perguntou assim: a Emília Ferreiro considera a hipótese alfabética quando a criança lê e compreende o que lê e escreve um pequeno texto. Bom, quem fala isso, Ellen,
na verdade, é o Arthur Gomes de Moraes, quando ele fala, não só ele, outros autores, sobre o conceito alfabetizado, né? Que estar alfabetizado não é chegar na fase nível, enfim, na fase alfabética, tá? A Emília Ferreiro e a Antebros falaram da questão ortográfica, que naquele momento eles teriam que, né, aprofundar as questões ortográficas. Ampliando isso de uma forma geral, a gente volta para a questão das duas etapas, a etapa alfabética e a etapa ortográfica da nossa língua. O Arthur ainda ele complementa isso, e o Pinay, que complementou muito isso, nos deixando claro que estar alfabetizado não é somente estar alfabético, mas sim escrever textos e ler com autonomia, ler com compreensão pequenos textos e escrever frases, textos com autonomia, né? Então, isso não significa que o nosso desejo ao final do primeiro ano, então eu vou me acomodar. Não é isso, gente. Ao final do primeiro ano, é uma questão muito mais de nomenclatura. Eles saem alfabetizados. Não, talvez eles saiam só alfabéticos. E aí a gente vai conversar mais sobre isso semana que vem. O que a gente faz para ajudar os nossos alunos que estão alfabéticos, que tem a questão da hipossegmentação, da hipersegmentação, né? Fazer a frase toda juntinha ainda, mas a gente já considera que ele está alfabético. Como é que a gente pode avançar para que ele escreva melhores textos? Aí vai entrar a questão dos traçados das letras. A nossa criança chegou na hipótese alfabética, vamos investir na letra cursiva, vamos investir na letra de script, isso também é importante. Mas eu tô adiantando o assunto da semana que vem. Tá? Semana que vem nós vamos falar sobre isso, então, o que é estar alfabetizado? Esse vai ser o nome da nossa live da semana que vem. Tá? E vocês compartilharam a live de hoje? Deixa eu ver aí o que mais vocês conversaram comigo. Adorei, muito boa. Que bom, gente, que vocês gostaram. Olha só, os meus colaboradores ali já escreveram, olha só. Em breve teremos a segunda edição da Semana da Alfabetização. Quem quiser ficar por dentro de tudo, inscreva-se aqui. Tem um link, gente. Coloquem o nome de vocês ali. Porque, deixa eu deixar bem claro, a Semana da Alfabetização é uma introdução pro curso, tá? Então, deixo bem claro isso. Semana da Alfabetização... tá, Clarice. Então, se eu faço a Semana da Alfabetização, é porque eu quero o curso. Não. Semana da Alfabetização é gratuita, online, você pode fazer da onde você quiser, assistir os vídeos da onde você quiser, tá bom? E tem vários materiais para baixar. E aí, não adianta, aconteceu muito, acabou a Semana da Alfabetização, as pessoas me mandaram e-mail. Eu preciso da atividade, que a gente trabalha com o livro do Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Preciso da atividade, que eu sei que tu fez uma Semana da Alfabetização. Eu não mando atividade, porque eu gosto de contextualizar tudo na Semana da Alfabetização. Tá bom? Hoje a gente chegou aí a 197 pessoas. Agora já tá caindo minha audiência, porque nesse finalzinho a gente vai dando tchau. Mando beijos pra todos. Pergunta do horário, se o pessoal tá gostando. E uma pergunta, gente, que eu já perguntei semana passada. Bom, a média da nossa live, ela aumentou um pouquinho, mas eu ainda tenho dúvidas se esse horário tá bom pra gente, tá? 9 horas, ou 8h30, ou 8 horas. Daqui a pouco tem muita gente que gosta das 8, tem muita gente que gosta das 9, e aí eu, como uma boa professora democrática, vou dizer que vai ser às 8h30. Pronto, a gente faz um meio termo. Então, por isso, escrevam aí pra gente fazer um teste. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar nos meus stories do Face e do Insta, eu vou botar a pergunta. Live, 9 ou 8, tá? E aí vocês... Eu vou fazer uma enquete. Se não participar da enquete, não vai poder ter escolha. Tem que participar da enquete lá no meu Instagram, tá bom? Beijos pra vocês, muito obrigada. E termino a live novamente com o meu óculos do Brasil, que afina totalmente meu nariz. Tchau! Me contem aí o que vocês estão trabalhando de atividades pra Copa com os alunos. Claro que as nossas atividades não podem se resumir a datas comemorativas, isso é um assunto para uma outra live, nosso planejamento não pode ser só isso, né? Tem que ter sentido, tem que ter significado. Tchau! Se tiver, gente, jogo do Brasil em dia de live, a gente vê se a gente faz outro dia, tá? Beijos, tchau! Viva o Brasil, viva vocês, viva a gente!